Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Daniel, então de volta com vocês, trazendo mais uma palavra, compartilhando com vocês a palavra de Deus, compartilhando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Vida tá corrida, não tenho sido bem consistente em trazer os vídeos aqui para vocês, mas eu tô tentando. Então tenham paciência comigo, eu vou tentando conciliar a vida aí e fazendo os nossos vídeos. Hoje eu vou continuar então trabalhando naquela passagem que eu compartilhei com vocês da última vez, 2 Timóteo capítulo 4, mas hoje eu gostaria de aplicar um pouco mais e falar um pouco mais daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então vamos relembrar a passagem que eu compartilhei com vocês na semana passada, 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, tá? Então essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração, que eu estou trazendo para compartilhar com vocês. Olha o que Deus tem falado para mim. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência. Então essas são as palavras do apóstolo Paulo para Timóteo. Lembra que eu compartilhei com vocês na semana passada, que era o pastor experiente, mandando essa carta de encorajamento para um pastor que está entrando no ministério, um pastor mais novo. Então era um pastor já experiente, já quase no fim do seu ministério, e agora então trazendo uma palavra de encorajamento, de exortação para um pastor agora novo no ministério. Versículo 2: que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então essas são as palavras de Paulo. Deus tem colocado muita coisa no meu coração ultimamente e, para falar a verdade, é tanta coisa assim que me falta tempo para compartilhar com vocês. Porque é muita coisa, então se eu tivesse que compartilhar tudo, seria um vídeo todos os dias. Mas o que mais tem me chamado a atenção, para falar a verdade, é com relação a falsos mestres. Como eu tenho visto falsos mestres por aí pregando aquilo que não é a verdade. Você vê no Facebook, você vê no YouTube, várias vezes esses falsos mestres colocando aquilo que vem do homem e não aquilo que vem da palavra de Deus. Você vê no Facebook, muitas vezes as pessoas colocando como se fossem a igreja de Jesus Cristo, mas claramente eles não são a igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque se você for confrontar o que eles ensinam com a Bíblia, com a palavra de Deus, não bate. Por quê? Porque se você nega que Jesus Cristo é Deus, isso não bate com a Bíblia, porque a Bíblia claramente afirma que Jesus Cristo é Deus. Quando eu falo que Jesus Cristo é Deus, eu falo que Jesus Cristo ele tem todos os atributos de Deus. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Isso significa que Jesus é todo-poderoso, Jesus ele está presente em todos os lugares e que Jesus sabe todas as coisas, porque ele é Deus. Ele não tem limitação nenhuma. Agora, se eu chegar e falar para você assim, que Jesus Cristo foi criado, então isso daí já tira a divindade de Jesus. Isso faz de Jesus menos Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, em nenhum lugar afirma que Jesus Cristo foi criado. Mas o que você vê? Pessoas afirmando que são a igreja de Jesus Cristo, mas que na prática ensinam que, sabe, Jesus foi mais um Deus. E Jesus, na realidade, ele foi criado por Elohim. Então isso daí já é um falso mestre. Mas é também uma outra coisa muito... É por isso, então, que Paulo, o maior conselho que ele dá aqui nessa passagem para Timóteo é o seguinte: prega a palavra. Prega a palavra. Sabe, um pastor tem muitas coisas que ele faz no ministério, não é verdade?
o pastor hoje em dia, para ser um bom pastor, ele tem que ser um bom administrador, ele tem que ser um bom conselheiro, ele tem que ser um bom pregador, ele tem que ser um bom mestre, um bom professor. Às vezes, quando a gente fala de ministério pastoral, quando a gente fala do pastor, a gente está falando de uma pessoa que ela veste, aqui como o americano fala, múltiplos chapéus. Porque ele tem que ser, como eu disse para vocês, um bom administrador, um bom conselheiro, ele tem que ser um bom mestre, ele tem que ser um bom pregador, ele tem que ser um bom visitador de pessoas, enfim, e aí vai. Mas Paulo aqui, nessa carta, para um pastor novo que está começando o ministério, ele poderia falar muitas coisas, não é verdade? Olha, quando você estiver lá administrando a igreja, faz isso, faz aquilo, porque são muitas coisas que o pastor tem que fazer. Mas Paulo, ele foca, como eu expliquei no último vídeo, numa coisa só: ensina a palavra, pega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Se você tiver que focar em alguma coisa, foca na palavra. E é isso que Paulo enfatiza. Se você tiver que aprender um pouco mais, se você quiser refrescar sua memória, ou se você perdeu a exposição de 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5, eu aconselho então a você voltar no vídeo da semana passada. Vou deixar o link do vídeo aí na descrição, nos comentários aí desse vídeo aqui. Mas voltando então, o que você vê então são pessoas ensinando falsa doutrina, um ensinamento que não é bíblico. E Paulo aqui, ele adverte quando ele fala para Timóteo o seguinte: prega a palavra. Por quê? Porque vai chegar um tempo, vai chegar uma época onde as pessoas não vão suportar a sã, saudável, plena doutrina. Eles não vão suportar um ensinamento biblicamente puro. Pelo contrário, vão se rodear de mestres falsos, mestres que não ensinam a verdade bíblica pura, mas eles ensinam segundo as suas próprias cobiças, seguindo suas próprias motivações egoístas, como que sentindo coceira dos ouvidos, né? E essa imagem, essa figura de linguagem eu expliquei, como eu disse para vocês no vídeo passado. Quando você tem uma coceira, qual que é o primeiro instinto que vem? É instinto. Você tem que coçar. Quando você tem uma coceira, você tem que coçar, porque é insuportável uma coceira. Então Paulo usa para mostrar essas pessoas hoje como elas têm essa necessidade de buscar esses falsos mestres que satisfazem essa cobiça, esse egoísmo, esse individualismo, esse espírito egocêntrico das pessoas. E eu vejo muito hoje isso contaminando a igreja e tirando o foco do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Hoje você vê muitos falsos profetas por aí, principalmente no YouTube, trazendo uma palavra e desviando a pessoa da fé. Desviando a pessoa da fé. Hoje você vê pessoas colocando o evangelho como se o evangelho fosse algo que necessitasse de pessoa A, B ou C. Vou falar uma coisa que a Bíblia é muito clara. Deus é soberano, Jesus Cristo é Deus, e Deus não precisa de mim e não precisa de você, não precisa de mais ninguém. Mas pela graça que Ele tem, por esse amor maravilhoso que Ele tem, Ele, pela sua misericórdia, nos traz para a sua presença, nos capacita e nos usa para a sua obra. Mas isso não quer dizer que Deus precisa de mim ou precisa de você. Não, mas Ele nos dá a bênção através da sua graça, como eu disse, para usar a cada um de nós. Ele nos dá talentos, Ele nos dá dons, e aí, através desse dom, Ele vai edificando a sua igreja. Mas isso não quer dizer que Deus depende de A, B ou C. Se o Daniel não fizer algo, então Deus não consegue fazer a obra. Quem prega isso é uma mentira. Se A, B ou C não estiver ali naquele lugar, naquele momento, Deus então não vai conseguir fazer. É mentira. Então, se alguma coisa, se alguém prega, se alguém ensina que Deus atrela a vontade dele,
que a vontade soberana de Deus está condicionada a uma pessoa, isso é uma heresia muito grande. Porque Deus, ele é soberano e ele pode fazer o que ele quer a qualquer hora, a qualquer momento. Ele não precisa de pessoas para fazer isso. E quando a gente então coloca uma pessoa como se fosse o essencial para Deus fazer a sua vontade, nós estamos idolatrando aquela pessoa. E infelizmente hoje nós vemos esse pensamento contaminar a igreja de Jesus Cristo. Hoje nós vemos muitos falsos mestres profetizando falsa profecia, atrelando a vontade do nosso Deus soberano com pessoa A, B ou C. E isso, eu vou falar para vocês, é uma heresia. Por quê? Porque essas pessoas hoje, dessa geração, elas precisam ter a sua coceira coçada. Essa cobiça ser satisfeita. Esse sentimento egoísta tem que ser comprovado, tem que ser satisfeito. E aí então começam a inventar coisas como se Deus fosse dependente de A, B ou C. E isso não existe em lugar nenhum. Deus é soberano e ele faz aquilo que ele quer. Amados, hoje, infelizmente, nós estamos já faz um ano no meio de uma pandemia, onde muitos de nós, deixamos de congregar, deixamos de participar da igreja, deixamos de fazer aquilo que muitos de nós já fazia meia boca. E agora com essa pandemia, então, já faz capengando ali. Então agora o que acontece? O diabo e os seus demônios se aproveitam desse período de confusão, de instabilidade da igreja e começam a usar meios como Facebook, YouTube, por aí vai. E você sabe do que eu estou falando. E aí vai e começa a confundir as pessoas, dão um tom de piedade, passam aí um ar de espiritualidade, de sensibilidade à voz do Espírito, se colocam como se fossem pessoas tementes a Deus, mas que na verdade estão sendo enganados por Satanás, e Satanás tem usado essas pessoas para enganar e desviar pessoas da verdadeira fé. Pessoas que falam, muitas vezes porque são enganadas, muitas vezes porque não têm discernimento espiritual, muitas vezes porque estão afastadas da palavra de Deus, e aí começam a falar besteira, começam a falar coisa que é do homem, começam a falar coisa que vem não do Espírito de Deus, que não falam não aquilo que está na palavra, mas falam o que vem da cabeça deles e acham que aquilo é Deus falando. E aí começa a falar muita besteira, começa a falar coisa que a Bíblia não fala. E aí começam a desviar muitas pessoas. Por que a confusão? Porque num período onde a igreja deveria ser a agência, onde traz sobriedade, onde traz direção, onde traz cura, onde traz discernimento, hoje traz mais confusão para o mundo inteiro. Porque nós estamos desviados da palavra de Deus e nós não temos discernimento espiritual, porque nós não estamos pregando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E o que é pior? Pessoas cristãs que se dizem crentes e tementes a Deus estão sendo usadas por espíritos enganadores para espalhar por falsa profecia. Que a palavra de Deus já alertava. Palavra de Deus já alertava. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, mitologias, histórias aí que não tem base bíblica, que foram inventadas, que não tem nenhum fundamento de verdade. Mas as pessoas vão se entregar porque aquilo satisfaz
o coração humano, a cobiça, a ganância, satisfaz a motivação egoísta, satisfaz o individualismo, satisfaz aquele sentimento de justiça própria. Amados, o que está faltando para nós é nos humilharmos diante de Deus. Nos foi tirado, por causa dessa pandemia, muita coisa como igreja. E eu, como você, eu sinto saudade da igreja. Eu tenho fome, eu sinto falta da comunhão. Mas muito mais nos foi tirado. Nos foi tirado aquele momento onde a gente de joelhos se humilhava diante da presença de Deus, e Deus, na sua misericórdia, derramava sobre nós a presença dele e nos trazia de volta para os braços do Pai. E quando nós estávamos próximos, de volta nos braços do Pai, aí nos voltava o discernimento espiritual, o reconhecimento daquilo que agradava a Deus, a sensibilidade ao pecado. Gente, o que a gente vê de escândalo hoje, de pastor famoso, de pastor que as pessoas pagam até para escutar, pastores aí com escândalo, seja aqui nos Estados Unidos, seja no Brasil, é escândalo atrás de escândalo. Por quê? Amados, porque hoje a igreja, eu sei que existe a culpa do pastor, e aí a gente vai falar isso daí num outro vídeo, a responsabilidade é do pastor, mas eu vou falar para vocês, é porque também nós como igreja, nós fechamos os nossos olhos para os sinais que nos indicavam da relação espiritual daquele líder. O pecado ali não começou de uma hora para outra. Não, o pecado ele vai te engolindo aos poucos. Mas existem sinais. E com certeza as pessoas que estavam ao redor daquele pastor que foi consumido pelo escândalo, que se deixou levar pelo pecado, as pessoas que estavam ao redor, elas viam o sinal. Mas elas ficavam com medo de falar alguma coisa. Por quê? Porque naquele momento nós como igreja, nós nos curvamos ao ídolo que se disfarçava de sucesso. Hoje, nós estamos nos deixando levar por essa cultura de celebridade. A igreja está se deixando levar por essa cultura de aparente sucesso, pastor estrela. E aí o que acontece? A gente fecha o olho para o pecado, a gente fecha o olho para a santidade, a gente fecha o olho para relacionamento com Deus, a gente fecha o olho para todos os sinais que mostram que a pessoa é madura espiritualmente, e ali a gente está batendo palma. Por quê? Porque ele dá uma palestra motivacional que é 100%, me faz sentir bem. Porque ele fala muito bem aquilo que eu quero escutar. Ah, porque quando eu tô lá, a igreja é um show, a música é perfeita, o ambiente é perfeito, tudo é perfeito. Ah, porque quando eu vou naquela igreja, eles cuidam direitinho da minha criança. Lá tem um ministério infantil perfeito ali. E aí o que acontece? A gente cai do cavalo. Por quê? Porque aí o escândalo estoura. E aí a gente fala, nossa, como é que eu não percebi? A gente não percebeu porque os nossos olhos estavam cegos pelo pecado. Porque a gente estava olhando aquela ilusão, aquela miragem de sucesso. E a gente fechou os nossos olhos espirituais para aquilo que os nossos olhos jamais deveriam ter desviado o olhar, que é a palavra de Deus. Por isso que Paulo fala, olha, de tudo que você tem que fazer, você vai focar numa coisa só. E se você tiver que deixar de fazer tudo, essa coisa você vai deixar de fazer jamais, que é prega a palavra. Prega a palavra. E ele dá a razão, porque virá o tempo onde as pessoas não vão suportar doutrina biblicamente pura, sadia, saudável, plena. Amados, hoje nós vivemos nessa época. Aqui Paulo ele usa uma palavra muito interessante, porque no grego existem duas palavras que a gente usa para tempo.
a gente tem aquela palavra cronos, e essa palavra a gente usa para cronômetro, cronologia, que significa mais um tempo onde a ênfase é o calendário, o calendário, né? Então, o foco é no calendário, no dia a dia, o dia da semana, o 1º de setembro, 2º de setembro e por aí vai. Mas existe uma outra palavra para se referir a tempo. E isso é quando a pessoa quer se referir a uma época. Não é uma data exata, mas é uma época. É uma estação. É um período de tempo. E essa palavra é kairos. Em alguns momentos é usado para designar o tempo de Deus. E olha o que está acontecendo aqui, gente. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele usa a palavra kairos. Pois virá o tempo, pois virá o kairos. Aquele tempo, aquele período que muitas vezes é estabelecido por Deus, onde as pessoas não vão suportar a sã doutrina. É como se fosse, na minha opinião, Deus. Olha, vocês sabem quando a gente tem filho assim, e a gente, algumas vezes, a gente está ali perto, mas aí a gente deixa o filho tomar um tombo, a gente deixa o filho para aprender. Então parece, na minha opinião, que Deus está fazendo isso agora. Pois virá o tempo onde Deus, falou, vocês vão ter que aprender. Vocês vão ter que aprender, então agora eu vou deixar vocês experimentarem um pouco aí do seu próprio remédio, para vocês então abrirem os olhos. Amados, o que Deus tem falado para mim e o que eu estou compartilhando com vocês, porque eu amo vocês, é que é o tempo agora de nós nos voltarmos a Deus e nos voltarmos à palavra. De tudo aquilo que nós temos que fazer hoje, nós como igreja, nós como crentes, nós como cristãos, nós como discípulos de Jesus Cristo, nós temos que retornar à palavra. Para de buscar aquela pessoa que fala que você tem que remover as barreiras que você tem para se tornar rico, porque isso é uma mentira do Satanás. Isso é teologia da prosperidade disfarçada. A nossa riqueza, a nossa prosperidade está no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói. Amados, não se deixem levar pela falsa piedade. Pessoas aí que falam que são tementes a Deus, que escutam a voz de Deus, que Deus tem revelado, mas que atrelam a vontade de um Deus soberano a uma pessoa. Isso é mentira, porque Deus não precisa de ninguém. Porque Deus é Deus. Mensagens que falam que Jesus Cristo é um Deus menor. Pessoas que falam que amam a Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo, mas que na realidade colocam Jesus como se fossem um Deus criado por um outro Deus. Isso é mentira. Jesus não é semideus. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isso é o que a Bíblia fala. Por isso, hoje, eu deixo para você essa palavra. Finalize então essa mensagem que eu comecei já há 2 semanas atrás. E eu espero então que Deus tenha tocado seu coração, e eu vou continuar compartilhando aqui o que Deus tem colocado e tem revelado para mim através da palavra. Que Deus abençoe você. A minha oração é que nós possamos crescer juntos na palavra, e a gente se vê então num próximo vídeo. Fiquem com Deus. Jesus ama vocês e o Teacher Daniel ama vocês também. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fiquem na paz.